Olá, seja muito bem-vindo ao Pé para Fora, o espaço do canal Empreender dedicado aos empreendedores que buscam oportunidades no mercado internacional. Eu sou Camila Xavier e quem acompanha o programa com a gente hoje é o Gustavo Reis, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Hoje nós vamos conhecer a Irricontrol, uma startup que investiu na digitalização dos equipamentos de irrigação usados no campo. Os produtos desenvolvidos chamaram a atenção de uma grande empresa internacional e ela levou a tecnologia brasileira para o mundo. Vamos conhecer! Eu sou o Luiz Roque, tenho 34 anos e sou um dos presidentes da Bauer do Brasil. A Irricontrol é uma empresa de tecnologia para o agro, que traz soluções sustentáveis, que traz soluções inovadoras com sustentabilidade. Basicamente, a Irricontrol foi fundada em 2017, principalmente com o objetivo de levar a tecnologia para o produtor rural, mas de um jeito muito simples, fácil e intuitivo. Nós focamos inicialmente o mercado para os produtores irrigantes, ou seja, todos os produtores que têm sistemas de irrigação, mais especificamente no pivô central. Muitos desses produtores têm vários problemas com esse sistema de irrigação. Por ser um sistema completamente analógico, irrigando áreas remotas, a Irricontrol surgiu da necessidade do produtor de conseguir irrigar de maneira sustentável, com tecnologia e colocando água na quantidade certa e na hora certa. Um pivô, ele é um equipamento eletromecânico que, na verdade, ele suspende uma série de canos de aço sobre uma determinada circunferência. Então, basicamente, ele tem uma estrutura metálica presa num centro e ele gira através dessa base, irrigando uma área circular. Essa área circular pode ser pequena, de alguns hectares, ou muitos hectares, centenas de hectares. Basicamente, toda a operação do sistema de irrigação ela era feita de maneira muito analógica, né? Feita através de uma pessoa, na qual ela ligava todo o sistema de bombeamento e depois ela ligava o pivô para que ele consiga jogar água sobre a plantação. E os pivôs, grande parte deles, né, são pivôs mais analógicos e rústicos, na qual você tem desde um alto consumo de energia, um alto consumo de água e uma situação completamente às cegas, onde o produtor não tem ideia do que está acontecendo em campo. Então a gente trouxe uma solução para ele que ela não só automatiza, mas ela monitora desde a primeira gota de água que você tira do reservatório até a entrega da água realmente para a plantação. Nós conseguimos uma solução na qual a gente precisou romper a barreira de conectividade que existe no nosso cenário do agro nacional, né, que é uma grande dificuldade hoje você encontrar qualquer tipo de conectividade na zona rural. A Irricontrol, ela lançou uma tecnologia que é uma tecnologia de monitoramento do sistema de irrigação. Nós chamamos essa tecnologia de SAF, que é um sistema antifurto, na qual nós conseguimos monitorar, tanto com o equipamento ligado ou com o equipamento desligado, nós conseguimos monitorar todo o equipamento através dessa solução, na qual ela possui uma conectividade através de satélites, ou seja, ela independe de qualquer infraestrutura da rede, porque ela por si só é alimentada através de um painel solar e uma bateria,
e ela detecta qualquer interferência sobre o sistema, né, como você falou mesmo, seja através da abertura de portas, do corte de cabos. Ela monitora 24 horas o seu equipamento, né, e uma vez ocorrendo esse evento, nós conseguimos avisar o cliente através do celular, seja através de uma notificação ou até através de uma ligação telefônica. Então é uma solução extremamente simples, mas que consegue solucionar ou pelo menos mitigar uma situação que a gente tem hoje, que é tão comum hoje na zona rural, que são os furtos de cabos elétricos, né, principalmente. E hoje toda essa solução é integrada na nossa plataforma, né? Hoje nós temos uma plataforma de gestão de irrigação, principalmente do ponto de vista operacional. Então, através dela, você consegue gerenciar não só a irrigação propriamente dita, mas toda a parte de captação de água, toda a parte de recurso hídrico. Você consegue monitorar e automatizar em tempo real todas essas variáveis, né, desde demanda de energia ao consumo de água, garantindo assim uma irrigação sustentável e de baixo custo. Desde o início da empresa, então, a gente vem tentando trazer essa solução para o produtor e logo no começo, como qualquer startup, nós sempre pensamos no cliente e em como distribuir os nossos produtos. E desde então, com essa solução de gerenciamento de sistema de irrigação, nós fomos ao mercado em busca de parceiros e em uma feira agrícola nós conhecemos a Bauer, uma empresa austríaca de tradição de produtos de qualidade e de inovação na irrigação. E então na ocasião nós oferecemos, basicamente na RIcontra nós ficamos desenvolvendo essa solução por 1 ano e meio. Então realmente foi 1 ano e meio para garantir e validar que a solução que a gente ia oferecer em campo para o produtor realmente pudesse resolver o problema, agregar valor. E então, em 2018, nós iniciamos uma parceria com a Bauer aqui do Brasil, que adotou o nosso produto aqui nacionalmente como padrão dentro do seu sistema de irrigação, dentro do seu pivô. Essa parceria ela começou a dar muito certo em 2019, onde houve a negociação para compra do controle da RIcontra pela Bauer. Então, em 2019, a RIcontra, no final de 2019, a RIcontra entra para dentro do grupo Bauer com o objetivo de desenvolver tecnologia não só para o produtor brasileiro, mas num cenário internacional, como sendo o braço tecnológico da Bauer globalmente. Aos poucos estamos vendo um polo de inovação da Bauer no mundo. Então hoje, essa sinergia que nós temos com a Bauer do Brasil é o que coloca o grande diferencial que a gente tem hoje no mercado. Não só a inovação, mas o relacionamento com o cliente e a atenção às necessidades do nosso cliente, do produtor. Foi uma tecnologia criada por brasileiros, para produtor brasileiro e que agora está sendo exportada para o mundo. Nesse processo de internacionalização da RIcontra, basicamente a gente precisa sempre olhar para o cerne, que é as necessidades do cliente. Então hoje a gente tem, para outros países, nós temos obviamente necessidades de clientes diferentes, a gente precisa se preocupar muito com isso e obviamente também alguns desafios de suprimentos e alguns desafios regulatórios também.
para que a gente consiga garantir a mesma qualidade do produto que a gente entrega para o produtor brasileiro e entregar para outros produtores de outros países. Então a gente hoje está certificando nossos produtos, garantindo que eles estão dentro dos padrões americanos, europeus, de todas as certificações, mas também olhando sempre para as necessidades de mercado, que a gente sabe que são diferentes. Mas a gente não enxerga tantas barreiras nisso, já que toda propriedade intelectual dos nossos equipamentos é feita dentro de casa. A gente tem diversas patentes já dos produtos e é assim que a gente vai conseguir levar essa inovação que a gente trouxe para o mercado nacional para outros mercados e que outros clientes consigam também ter os mesmos impactos e a rentabilidade que eles têm com os nossos produtos. O processo de internacionalização da empresa, ele é bem, sem dúvida, o processo de internacionalização da empresa, ele se iniciou juntamente com todas as alterações necessárias para fazer a parte regulatória, mas também a gente precisou mudar um pouco o conceito do produto, principalmente do ponto de vista do comportamento do cliente, das necessidades dele. Então, a gente tem algumas diferenças dos produtos, mas a gente tenta sempre nunca perder as essências que a gente tem, que é a simplicidade e a robustez. Principalmente os custos logísticos, que basicamente hoje a gente conta com a nossa matriz na Áustria, na qual é responsável por levar todos os equipamentos que a gente produz aqui no Brasil para o seu centro logístico na Áustria e de lá a gente conseguir distribuir de maneira mais fácil para outros países. Que história legal essa da Irricontro, não é mesmo? No próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio com o Gustavo Reis, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o pé para fora. No bloco anterior, nós conhecemos a Irricontro, uma empresa brasileira que investe na modernização e na digitalização de equipamentos de irrigação. A Irricontro chamou a atenção da Bauer, uma grande empresa austríaca que atua nos campos produtivos de todo o mundo. A parceria proporcionou aos brasileiros levarem a tecnologia feita aqui para os 4 cantos do planeta. E para analisar esse modelo de negócio, nós convidamos o Gustavo Reis, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Prazer falar com você. Prazer, Camila, falar com você também. Discutir um tema aí sempre empolgante, internacionalização, produção de alimentos, agronegócio, tecnologia e internacionalização, que é um segmento, é uma estratégia sempre desafiadora para o pequeno negócio. Sim, e a Irricontro é uma empresa sensacional, né? Eu achei a história deles interessantíssima. Eles trabalham com a ideia de tornar a vida no campo tecnológica. E é um setor que pode abrir aí portas para o desenvolvedor brasileiro no mercado internacional, Gustavo. O que você acha? Exatamente, Camila. Assim, você vê que pelo histórico da empresa, você começa ali na clássica, pessoas dentro de uma universidade. Você traz ali um processo de prototipagem, de fazer o teste desse produto, dessa solução. Você começa a ter uma venda, você começa a ter um apoio em cima de uma ideia, Então ele cita ali instituições no território dele que conseguiram ter investimento, deram espaço para que ele prototipasse a sua ideia, investimento de terceiros, isso super importante, para que eles começassem a entrar no mercado, que foi ali em meados de 2018. E o interessante também é que com esse apoio, todo esse suporte dado, eles conseguiram encontrar no mercado uma grande empresa
também super importante, que já atua no mercado, consegue ampliar essa atuação deles, e aí começa a fazer parte desse sistema, dessa grande empresa, né? No caso aí a Bauer Brasil. Então, Sim. Você vê que várias coisas vão se conectando, né? Um suporte ao empresário, junto com tecnologia e inovação, e um setor altamente promissor no Brasil. É verdade, Gustavo. E a IRIcontrol, ela desenvolveu tecnologia online que é livre das redes de internet convencionais, né? Eles usam conexão via satélite. O Brasil tem mercado em tecnologia online capaz de competir no mercado internacional? Sim. Acaba que toda essa tecnologia desenvolvida, e quando a gente traz isso para o mundo do agro, essa cadeia de valor do agronegócio, de grandes empresas presentes no agronegócio, a tecnologia ela está inerente. Seja através de maquinário, que são todos hoje vinculados a satélites, né? E seja essa incorporação da tecnologia, como da IRIcontrol, né? Nas máquinas já existentes. Então, tecnologia tem, né? Profissionais existem também no país capazes de fazer isso e com suporte. É claro que a gente tem um desafio ainda de país de encontrar mais desenvolvedores, incrementar um pouco mais esse segmento de tecnologia, porque ele vai acabar alcançando outros segmentos além do agronegócio. Mas existe muita oportunidade para quem investe, né, se torna aí um participante desse setor tecnológico. Que legal, né? Bom saber disso. E os desenvolvedores da IRIcontrol, eles tinham o projeto, mas não tinham canais de distribuição dos produtos, né? Como a gente viu. Em uma feira agrícola que participaram, eles conheceram representantes de uma grande empresa no exterior. Como é possível conseguir parcerias no exterior para a venda de produtos nacionais, Gustavo? Você citou um ponto bem importante, Camila, frequentar feiras, né? Toda empresa nacional aqui, né, que o Sebrae tenta dar apoio, uma das ações que a gente gosta mais de fazer e são muito efetivas é a participação em feira. Num primeiro momento como visitante, entendendo como aquele segmento, aquele setor está quais são os partícipes, né, os novos entrantes desse segmento. Então, participar em feira acaba sendo uma excelente ferramenta. E no segundo momento, também fazer a própria exposição, como a IRIcontrol, né, como ela vai numa feira, ela consegue fazer um contato comercial. Isso caracteriza muito qual a importância de feiras setoriais, a importância de um empresário estar vinculado, estar conhecendo, né, seja no Brasil, feiras internacionais que acontecem no país, ou sejam feiras, né, internacionais acontecendo em outros territórios, né, mas que é possibilidade de participação, pelo menos para eles terem noção dos players do mercado, e fazer essa aproximação que é muito saudável para ele. Né? Uma vez que ele às vezes não consegue entrar sozinho, achar esse parceiro comercial interessantíssimo, e a feira é um excelente local para identificar esse possível parceiro. Sim, uma das coisas que me chamou a atenção é que a IRIcontrol, ela faz pesquisas para entender as necessidades do mercado internacional. É possível mesmo para quem não conta com tanto recurso conhecer o mercado internacional ou pretende atuar? Como fazer isso? É super importante, né? Esse exemplo que a IRIcontrol traz para a gente, essa busca de informações sobre aquele mercado-alvo que ela quer atingir. Então, dependendo do segmento, né, como a gente colocou, a presença em feiras é uma delas, né? Hoje, você tem entidades setoriais ou entidades de apoio a esse empresário que desenvolvem estudos relacionados aos mercados. Então, por exemplo, você tem o próprio Sebrae, acaba fazendo isso, parceiros como a Apex, Confederação das Indústrias, Softtechs, enfim, várias entidades aí, no caso da tecnologia, que fazem essa pesquisa. A própria internet, essas possibilidades, você está conversando com a pessoa que está naquele mercado, sim, em que entende aquela cultura, que está ali muito presente, isso é uma fonte de informação riquíssima. Então, hoje existem meios, tanto pagos ou subsidiados, né, que esse pequeno negócio consegue ter acesso a esse mercado. Mas um ponto importante nessa história é ter muito claro qual o território que essa empresa quer chegar. Com isso, as informações aparecem. Existem fontes de informações específicas, tanto do segmento ou daquele país, mas é necessário, né, que esse empresário tenha muito claro aonde ele quer chegar. Sim, é verdade. E a IRIcontrol, ela teve que se adaptar às normas de cada país, né? Como a gente viu, que envia produtos. A burocracia para buscar licenças e autorizações lá fora é um grande desafio para o empreendedor brasileiro, que a gente vê muita reclamação nesse sentido. Como superar essas dificuldades, Gustavo? Camila, assim, você achar esse tipo de informação lá fora,
né? Como a gente não está acostumado com aquele mercado, existe sim uma dificuldade inicial de você primeiro saber onde estão essas informações. Ah, vou achar uma associação X daquele setor daquele país. Isso é uma dificuldade, porque a gente não sabe o nome. Enfim, a internet acaba ajudando algumas coisas. Mas existem entidades que fazem isso. As próprias câmaras do comércio, né, dependendo do país, as representações governamentais naquele país, as representações brasileiras, né? A agência de promoção brasileira, né, a Apex Brasil, ela tem muito estudo, ela consegue bem orientar isso. O Sebrae, a gente tem uma atuação muito forte no Brasil e lá fora, ajudando essas empresas a alcançarem. A gente consegue fazer as conexões, né, com as entidades também que atendem micro e pequenas empresas daquele país. Essa a gente chama de barreiras não tarifárias, né, são barreiras técnicas. Todo esse conhecimento que o empresário precisa ter para que o seu produto, o seu serviço chegue de forma sustentável e competitiva. Então é super importante ele buscar esse conhecimento antes, né, para que ele não tenha surpresa, inclusive numa negociação com um possível parceiro. Então, existem entidades hoje, família, que conseguem ajudar esse empresário, ele se localizar, né, de acordo com esse mercado. Até porque cada país tem uma legislação diferente, não é, Gustavo? Então, isso pode mudar aí de um país para o outro. É importante ter pessoas que possam auxiliar nesse processo, né? Exatamente, né? Hoje você tem as questões dos blocos econômicos, então uma coisa, né? Você entrar na União Europeia, existem regras, e aí você vai pegar uma regra que vale para vários países, né? Se você for entrar em um país que é fora do bloco, é outra regra, né? Outro continente, você quer entrar nos Estados Unidos, é outra regra. Inclusive, Camila, a questão cultural, de negociação, de parceria, isso difere de país para país, né? A questão linguística, né? Também dependendo do idioma, isso gera um pouco maior dificuldade, né? A importância de você ter uma pessoa na sua equipe que consiga ajudar esse empreendedor. Esse empreendedor, às vezes, quando você olha para uma característica de uma pequena empresa, são empresas que têm 3, 4 pessoas. As atividades, as tarefas são muitas. Então, ter, de repente, uma pessoa especialista nisso, né, que consiga dividir essa tarefa com esse empreendedor, é um fator importante também, né, para buscar esse conhecimento e trazer para dentro da empresa, que esse conhecimento ali se torne uma prática dentro do planejamento, dentro do processo produtivo desse pequeno negócio. E a Irricontro, ela mantém uma política de preços padronizada no mercado internacional, né? Com variações de acordo com o câmbio. Só que isso também é uma dúvida muito comum de quem empreende lá fora. Como calcular o valor do produto feito aqui que será vendido no exterior, Gustavo? Uma linha muito básica da formação do preço internacional, né, é a questão, é o seu preço nacional mais frete. Se a gente for falar de forma muito resumida. É claro que dependendo da forma que vai entregar, seja um produto ou seja um serviço, né, isso tem uma diferença, né, e a forma que você negocia. Quando as pessoas tendem a negociar muitas horas, né, no caso do serviço, na questão ao produto, dependendo da quantidade, isso acaba influenciando. Mas é importante que esse empresário tenha muita noção dos seus custos. E lembrando que se isso for um produto, ele tem um custo de envio para esse mercado lá fora. Sendo serviço, existem outros caminhos, a própria internet, a própria rede ajuda muito nisso, você mandar projetos pela rede, então você não tem uma questão de fechar num container, mas sim a pessoa que vai lá fora ajudar esse parceiro a instalar essas soluções. Então, mas é importante que o empresário tenha muito claro o seu preço nacional, tenha muito bem desenhado, porque o preço internacional vão ser mais um FII ali em cima desse seu preço que ele já tem aqui no Pratica no Brasil e o seu custo de envio, o seu custo de instalação lá fora. Mas isso sim, como você bem colocou, isso vai variar de país para país e às vezes esse próprio país, esse território de China onde ele pretende chegar, existem políticas, né, que isentam o importador, né, esse parceiro dele comercial, né, que pode influenciar no preço. Então é super importante ele ter noção muito clara do que quanto custa aqui no Brasil e ter noção do quais são as políticas que interferem, por exemplo, nesse comprador, nesse parceiro comercial dele lá fora. Ótimas dicas essa que você deu, hein, Gustavo? Muito obrigada, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Né, podem contar comigo, acho que esse tema é desafiador para o pequeno negócio, né, existe uma questão de cultura exportadora que a gente precisa trabalhar no Brasil, seja nos diversos segmentos, desde turismo, a tecnologia, como a gente conversou hoje, o Brasil tem um potencial danado e uma imagem muito respeitada lá fora, eles conhecem e reconhecem a qualidade dos produtos brasileiros, mas existe um processo,
E é importante o empresário entender que esse processo, dessa jornada, ele não está sozinho. Existem entidades que podem auxiliá-los para que eles consigam chegar de forma mais sustentável e competitiva lá fora. Muito legal o programa de hoje, né? Com várias dicas, vários insights legais que você pode usar no seu negócio, viu? Eu quero agradecer muito a sua companhia, a sua audiência e te convido a continuar ligadinho na programação do canal Empreender, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!